Olá pessoal, boa noite. Nós vamos falar agora sobre a classificação dos amplificadores ponto a ponto de operação. Falaremos sobre a operação classe A, classe B, AB e C. Operação classe A. O sinal de saída é uma representação linear do sinal de entrada, sem corte ou limitação, isto é, os picos e vales da corrente de coletor nunca são levados ao corte ou à saturação, e a corrente de coletor durante 360 graus no ciclo do sinal de entrada. Esse tipo de amplificador é usado em sistemas de áudio, onde é importante que o sinal não seja distorcido. E agora vamos observar o gráfico do amplificador classe A. Essa é a representação dos sinais. Vamos observar correção, os sinais de entrada em amarelo. O sinal de entrada é esse sinal representado na cor amarela. Esta, em verde, é a nossa reta de carga. Em preto, nós teremos duas escalas. A primeira, corrente de coletor. Na vertical e na horizontal teremos a nossa tensão entre o coletor e o emissor. Vale lembrar que no corte a tensão entre o coletor e o emissor é máxima. Na saturação, a corrente de coletor é máxima. Continuando a análise, observemos o ponto quiescente. O ponto quiescente, ele foi determinado em um local, em um ponto da reta de carga, de forma que o sinal de entrada, ao ser amplificado, geraria na saída um sinal de intensidade tal que não ultrapassasse, que não chegasse à saturação. Enquanto no sinal negativo, ao ser aplicado ao ponto quiescente, não levaria o transistor também ao corte. Portanto, durante toda a aplicação do sinal, durante todo o tempo de aplicação do sinal, nós teríamos condução do nosso transistor. Um exemplo que temos aqui de amplificador classe A. Vamos observar o transistor 2M3904. Vemos o circuito de polarização da base contendo dois resistores. O nosso resistor de coletor, nosso resistor de emissor. Ainda, além deles, nós temos o nosso capacitor de derivação. Podemos dizer também que esta polarização é a polarização por realimentação do resistor com o resistor do emissor. Veremos que o sinal é aplicado à nossa base através do capacitor C, que vai fazer com que o sinal de 30 mV de pico e 5 kHz seja aplicado à nossa base. Esse sinal vai ser aplicado à base e vai se somar ao nível de tensão quiescente que nós temos aqui. Vale lembrar que a tensão da base, nesse momento, nosso VBD, será obtido através da fórmula em que a tensão de Thevenin é igual ao VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Dessa forma, encontraremos a tensão de base no ponto quiescente. Observando também que ao termos um semiciclo positivo do sinal de entrada, teremos um aumento na polarização, aumento da polarização do nosso diodo base emissor,
fazendo com que Q2 conduza mais. Ao aumentar a condução, nós teremos um aumento da queda de tensão sobre o resistor de coletor. Com o aumento da queda de tensão sobre o resistor de coletor, teremos uma diminuição do nível de sinal obtido através de C2. Em contrapartida, quando nós tivermos o semiciclo negativo, teremos uma diminuição da polarização da base em relação ao emissor. Ao obtermos essa condição, nosso transistor conduz menos. Ao conduzir menos, haverá uma menor queda de tensão sobre o resistor de coletor e, portanto, um aumento no nível de tensão obtido após nosso capacitor C2. No momento inicial, nós não temos corrente até que comece a circular corrente. Esse é o nosso ponto quiescente. Vamos agora dar uma parada, alterar as características do nosso gerador. Faremos a alteração em que colocaremos aqui 3 volts. Esse vai ser o sinal de entrada. Observe agora que ao termos 3 volts de pico, a polarização da minha base vai ser muito mais intensa. Vamos ver como se comportará a corrente nesses casos. A corrente se alterou, aumentando a corrente de base e aumentando o sinal de saída. Vamos agora aumentar aqui o nosso osciloscópio, observando como estão se comportando os dois sinais. Temos o sinal vermelho, que é o sinal sendo injetado através do capacitor C2 na base do nosso transistor. E temos o sinal em azul, que é a saída. Apesar do ganho da amplitude não ser tão grande, teremos sim uma resposta em corrente muito maior. No ponto quiescente, nós temos uma condução total do sinal. Vamos observar agora o funcionamento desse circuito com a polarização, com o circuito em emissor comum, polarização por realimentação do emissor. Nós temos beta 100, 3 resistores, todos eles de 1 kΩ, sendo aplicados ao coletor, base e emissor. Nesse momento, eu estou com o meu circuito inoperante. Eu tenho a tensão de 12 volts aplicados entre o meu resistor de coletor e o terra. No momento em que eu ligo, eu fecho a chave, passa a ser aplicada a tensão entre os dois terminais, entre os 12 volts e terra, porém, como eu não tenho tensão aplicada à minha base suficiente para polarizá-la, aqui está o meu circuito no corte, na minha saída no corte. Agora, vou começar a aplicar um sinal na minha base. Apliquei 1 volt. O meu transistor entrou na região ativa, aumentando a polarização entre a base e o emissor. Observem o crescimento da minha corrente de base.
Quanto mais aumento a minha polarização, maior é a minha corrente de base. E como a minha corrente de emissor é a soma da corrente de base mais a corrente de coletor, temos então as três somas. Observem agora que eu cheguei a um nível de tensão aplicada à base que levou o meu transistor à saturação. O que caracteriza a minha saturação? A minha VCE é zero. Minha VCE zero. Minha corrente de coletor é máxima. E à medida que eu aumento esse meu sinal, eu estou tendo um aumento da polarização, aumento da corrente de base. Operação classe B. A polarização do circuito é feita exatamente no ponto de corte. Existe corrente de coletor durante 180 graus do ciclo do sinal de entrada. Sem a presença de sinal de entrada, não há dissipação na saída. Logo, a eficiência aumenta bastante, pois ela é função da potência dissipada no coletor. Observemos agora que o nosso ponto quiescente foi deslocado na reta de carga para o ponto em que a nossa VCE será máxima, igual a VCC, porque o circuito estará aberto. No instante que eu tenho um semiciclo positivo se somando ao ponto quiescente, superada a barreira de potencial de 0,7 volts ou 0,6 em alguns casos, nós teremos o transistor conduzindo. Portanto, teremos uma saída, aqui representada na cor vermelha, da oscilação do sinal, da tensão de saída. E nesse gráfico teremos a oscilação da corrente na saída. Observem que o ganho nessa configuração é maior. Operação classe AB. A polarização é estabelecida na região ativa, mas muito próximo do corte. Ela é estabelecida de modo que o pico negativo da corrente de coletor é cortado parcialmente. Existe corrente de coletor durante um período menor do que 360 do ciclo do sinal de entrada, porém maior do que 180. Existem muitas aplicações em que a classe AB satisfaz mais favoravelmente. Por isso, nós veremos essas aplicações e veremos esse posicionamento na nossa reta de carga. O sinal aplicado no ponto quiescente um pouco acima do corte. Dessa forma, o nosso sinal de saída ele ainda mantém uma proporcionalidade, porém, chegando a uma região em que haverá um corte, será ceifado o sinal parcialmente. Vemos aqui a oscilação da tensão de saída e da corrente de saída. Por fim, falaremos do amplificador em classe C. A polarização é estabelecida bem abaixo do ponto de corte. O sinal de entrada deve ultrapassar o ponto de corte para que haja corrente de coletor, durante menos de 180 graus do ciclo do sinal de entrada, com a eliminação de mais da metade da forma de onda do sinal de saída. Os amplificadores classe C são os mais eficientes, mas sua aplicação é limitada aos amplificadores de potência de radiofrequência devido à extrema distorção. A distorção e apreço é reduzida mediante a utilização de circuitos sintonizados. Então vamos observar, temos novamente a nossa reta de carga. Ela já chegou ao limite do ponto de corte e
nós deslocamos ainda mais o nosso ponto quiescente para além da região de corte. A partir desse momento, nós só veremos o transistor conduzindo quando ele superar a barreira de potencial, superando o corte, o estado de corte do transistor e passando então a conduzir. Observe que ele conduz por um breve período do sinal de entrada. Apenas uma parte de todo o ciclo será reproduzida, menos da metade de um semiciclo. Os amplificadores podem ser classificados de 3 maneiras ao mesmo tempo, que são quanto ao emprego, a faixa de frequência e ao ponto de operação. Segundo o emprego ou o tipo de serviço que realizam, os amplificadores são de 2 tipos: amplificador de voltagem ou potência. Quanto à faixa de frequência, os amplificadores podem ser de 5 tipos: corrente contínua, alta frequência, audiofrequência, radiofrequência e frequência intermediária, e vídeo. Quanto ao ponto de operação, A, B, AB e C. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se gostou, clique em gostou e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.